Um experimento inédito, desenvolvido pelos pesquisadores, foi medir a curvatura geodésica entre dois prédios a uma longa distância, utilizando GPS de alta precisão. Considerando o planeta redondo e marcar um ponto de um extremo ao outro de uma determinada distância, né? Justamente para provar matematicamente vamos dizer, se a Terra é redonda ou não. A gente então pegue duas cidades, não é? Bem distantes. A gente pega dois prédios aqui, não é? Um numa cidade no sul e uma na cidade do norte. Essa aqui do sul e essa aqui do norte. O que acontece? Se a gente medir esta distância aqui, ó, da base dos prédios, se a Terra realmente é esférica, quando a gente for medir, não é? Exatamente. Os prédios da mesma altura, não é? Os prédios da mesma altura, quando for medir o topo, não é? Tem que ter uma diferença, porque se a Terra é esférica, elas têm que ter um comprimento superior ao da base. Para a realização do experimento da curvatura geodésica, foram escolhidos dois prédios da mesma altura e ao nível do mar, distantes o máximo possível um do outro. São realizadas medições com GPS de alta precisão na base e no topo de cada prédio. Conforme a teoria da Terra esférica, a distância das medições das bases devem ser diferentes das medições do topo, mesmo que em poucos metros. Porém, se as medidas forem iguais, isso demonstra que a Terra não possui curvatura. Para que os resultados saíssem com a melhor precisão possível, os pesquisadores do CTZ convidaram o INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. É um dos órgãos mais conceituados no Brasil e um dos melhores do mundo na área de topografia. Engenheiros e técnicos do INCRA se reuniram com pesquisadores do CTZ e de Dakhla para decidirem sobre a realização do experimento, que será uma evidência ou não da esfericidade da Terra. Analiticamente, nós vamos ver se realmente essa linha aqui, ela está perpendicular àquele ponto em relação a essa distância horizontal entre os dois pontos. Isso. Que aí, provavelmente, haverá, em relação ao prolongamento dessa linha, digamos assim, perpendicular mesmo a essa linha de base, eu acredito que ela vai ser maior. Na visão dos técnicos do INCRA, as medidas serão diferentes. Se isso for verdade, será uma das evidências mais fortes de que a Terra seja realmente esférica. O primeiro prédio escolhido foi na Praia de Torres, no Rio Grande do Sul. O segundo prédio escolhido foi em Natal, no Rio Grande do Norte, a 3.050 quilômetros de distância um do outro, com a mesma altitude em relação ao nível do mar. É um receptor de sinal GPS L1, L2, que nós vamos fazer uma leitura deste ponto para traçar uma base, e a partir dessa base nós fazemos as leituras verticais em relação ao nosso objetivo. E depois nós vamos utilizar um outro equipamento, que é uma estação total, para fazer as leituras dos ângulos verticais e horizontais. A que conclusão os topógrafos do INCRA chegaram com relação à curvatura da Terra? E quanto ao experimento da curvatura geodésica realizada em prédios?
Foram feitas as medições das bases e dos topos de 2 prédios, um em Torres, Rio Grande do Sul, e outro em Natal, Rio Grande do Norte, distantes 3.050 quilômetros um do outro. Conforme a teoria da Terra esférica, a distância das medições das bases devem ser diferentes das medições do topo, mesmo que em poucos metros. Porém, se as medidas forem iguais, isso demonstra que a Terra não possui curvatura. Relembrando a opinião dos engenheiros do INCRA antes do experimento. Que aí, provavelmente, haverá, em relação ao prolongamento dessa linha, digamos assim, perpendicular mesmo a essa linha de base, eu acredito que ela vai ser maior. Pensando na Terra como um globo, a expectativa inicial era que as medidas fossem diferentes, mesmo que em poucos metros. Mas quando os resultados chegaram, as medidas da base e do topo foram iguais, mostrando que os 2 prédios estão nivelados e aprumados. E aqui o ângulo de abertura, onde nós lemos aqui o ponto da base do prédio lá. Isso. E a altura dele aqui. Como a gente faz esse cálculo aqui nesse plano, sempre nós vamos encontrar essa distância aqui. Nesse plano, sempre nós vamos encontrar essa distância aqui. As medidas idênticas da distância entre as bases e os topos comprovam que entre os 2 prédios não existe nenhuma curvatura, provando que a Terra não tem formato esférico.